Nossa, que tempo especial nós tivemos essa semana. E que bom que assim, ao estarmos juntos agora, podemos nos encorajar, nos apoiarmos e seguirmos adiante no Celebrando a Transformação. Oi, eu sou Janaína, sou uma filha amada de Deus no processo de transformação. E eu convido você a se juntar comigo para esse tema tão desafiador que teremos hoje, que fala para nós que nós devemos jogar fora as nossas amarguras, dores e ressentimentos. Que desafiador esse tema, quando nós vamos estar entendendo e buscando ressignificar as nossas dores, nossas feridas, nossas memórias do passado e podemos trazer de uma forma menos doída para o nosso presente, ressignificando, isso é, dando um novo significado a esses fatos que nos trouxeram dor, que nos trouxeram trauma, uma ferida. Vamos seguir juntos no passo 7, que nos diz assim: humildemente eu peço a Deus que remova todas as minhas imperfeições. E de uma maneira muito sincera diante de Deus, muito honesta, nós vamos estar nos colocando diante de Deus, pedindo a Ele para nos ajudar a ressignificar a nossa história. Isto é, dar um novo significado. Teremos sim que fazer contato com memórias difíceis. Nós vamos ter que olhar para nós mesmos e ver aquilo que está doendo em nós. Nós teremos nesta noite a participação também de outros amigos do Celebrando a Transformação, que trarão as suas palavras, os seus testemunhos. E eu convido você agora a ouvir a música, e ao ouvir a música, embalar o seu coração para sentir essa mensagem e como ela ajudará você a seguir adiante naquilo que estamos nos propondo nesta noite, que é ressignificar as nossas dores. Tudo que sou, só pra te adorar.
trazer para vocês um texto de Hebreus 12:15, que nos diz de uma forma muito clara, muito explícita, o que devemos fazer em relação à amargura e à dor. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma amargura, raiz de amargura, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12:15. Olha o que esse texto nos diz, que muitas e muitas vezes, ao permitirmos que a amargura comece a brotar, olha, brotar não quer dizer que ela já está fazendo parte da nossa vida, mas ela começa a surgir, isso faz que nós vivêssemos perturbações, inseguranças, tristeza, amargura, ressentimentos. Isso nos contamina de tal forma que nós passamos a contaminar outras pessoas. Hoje nós entendemos bem claro o que é nos contaminarmos. Por isso temos usado máscaras para que nós possamos nos evitar de sermos contaminados ou de contaminar outras pessoas. Mas quando nós estamos vivenciando, nem que seja uma pequena amargura, nós nos tornamos por pessoas amargas. Isso quer dizer que nós nos sentimos pessoas com dificuldades de nos relacionar, em que reclamamos de tudo, que vemos tudo com aspecto de dor, de desesperança, de tristeza. Isso nos tira da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela nos envolve com bondade, com amor, que é algo imerecido que nós recebemos da parte de Deus. E muitas vezes queremos atribuir a nossas circunstâncias, aquilo que já vivemos ou que nos causou dor, como sendo responsabilidade de Deus. Mas sabemos que os fatos, as circunstâncias que nos causaram dor, são parte da nossa vivência, da nossa humanidade, das nossas escolhas, do pecado que habita em nós e habita nas pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos. Nós sabemos que nada nos consome mais do que as dores de uma ferida emocional do passado. Traumas que se transformam em amargura, que fazem da nossa memória e do nosso presente disparar através de gatilhos emocionais uma dor que nós já conhecemos e que equivale àquele momento pelo qual nós passamos ou sentimos aquela ferida. E assim, nós estamos buscando hoje transformar isso, mudar isso nas nossas vidas. Não queremos mais viver carregando dores. Nós queremos ressignificar a nossa memória e as nossas dores, os nossos traumas. Precisamos nos permitir dar um novo significado àquele fato que nos trouxe e nos consumiu através da amargura ou do ressentimento. Chegou o momento, se desafie, se encorajem para nessa jornada encarar corajosamente o que dói, o que traz dor para você, limpando assim a ferida. Para isso, nós vamos seguir juntos nesse passo. Quando tenho pessoas que estão comigo nesse processo de transformação, eu posso até chorar, eu posso até sentir a dor, as lágrimas podem vir, mas elas serão enxugadas pelo carinho, pelo amor, pelo afeto, pela não crítica, pelo não julgamento e pela sensibilidade e respeito daqueles que estão comigo na caminhada. Porque todos nós, em algum momento, passaremos ou já passamos por essa experiência que dói e nos fazem sentir mágoa, tristeza, e que tomara que nós não venhamos a experimentar amargura. Quando nós estamos envolvidos nesse processo de transformar as nossas dores, nós vamos precisar fazer contato com a nossa memória, que nos trouxeram através das experiências do nosso passado, esse ressentimento dessa dor. Nós vamos precisar muitas vezes ressentir algo que já vivenciamos. Eu sei que vai doer, mas é assim que nós podemos tratar. É assim que nós vamos identificar aquilo que nos causou uma ferida. É assim que nós vamos ter uma ação sobre isso, buscando, através desse momento de dor, fazer algo para que nós possamos
seguir adiante, agir diferente diante dos fatos que nos causaram dor. Muitos de nós vivenciamos situações de pessoas que nos feriram e essas pessoas nos acompanham até hoje. E muitos estão levando elas para dormirem com elas, para se alimentarem com elas, porque o tempo todo se lembram e estão nas suas memórias essas pessoas que lhe causaram dor. Estão vivenciando em função desses fatos, estão vivenciando uma vida através desses fatos e nada do que fazem faz com que isso possa ser contornado. Querem ter um motivo para poder tratar isso, querem ter uma ação para poder mudar isso, mas não conseguem porque vivenciam a partir do ressentimento, vergonha, remorso, culpa, medo, memórias de dor que estão inconscientes e agora são trazidas da memória a partir de um fato que pode vir a acontecer como um gatilho. Muitas vezes ficamos à mercê de experimentarmos dor. E esses gatilhos, essas experiências hoje do presente, muitas vezes ativam essas memórias afetivas de dor que já vivenciamos em alguma situação, em alguma circunstância, em alguma dificuldade, em algum relacionamento, que faz com que nós sintamos parecidos, com a dor parecida com aquela que nós já conhecemos diante de alguma situação. Isso é inconsciente, mas nós trazemos de uma forma consciente essa dor. Respondemos às situações e experiências do presente de uma forma muitas vezes hostil, agressiva, defensiva, que é desproporcional ao fato em si. Buscamos de um jeito que a gente possa dar conta daquilo que nós estamos sentindo, como se a gente pudesse reverter tudo aquilo que foi nos feito no nosso passado, hoje, no dia de hoje. A forma que nós temos para nos livrar desses gatilhos emocionais é podendo nos dar a oportunidade de conscientemente investigar, fazer contato e ressignificar essa dor. Eu quero trazer para vocês um exemplo de uma situação que eu já presenciei, já vivenciei. Numa situação em que uma pessoa era voluntária, era facilitadora de um evento, e a líder que estava organizando aquele evento preparou todo o material, ele estava disposto ali para que todos pudessem ter acesso. Só que essa pessoa chegou um pouquinho depois de outros e todos já tinham pego o material e ela foi pegar o seu material e quando ela pega o material ela vê que não estava completo esse material. E ela então começa a reclamar, falar muito, que ninguém respeitava ela, de como que aquele material estava incompleto. E de uma forma veemente e agressiva, ela começou a falar. E a líder, então, viu que aquilo estava desproporcional à situação do momento. Chamou para que ela pudesse conversar com ela, e elas foram para um lugar mais reservado. E quando eles chegarem naquele lugar, ela falou assim: minha querida, eu estou vendo que você está muito movida por uma situação que talvez esse sentimento que você está tendo não é compatível com a situação em si. Eu sei que você tem muito mais, eu tenho percebido que você pode fazer muito mais, que você não é assim. E diante dessa conversa, a líder pergunta para ela: por que você está se sentindo tão rejeitada? E esse foi o ponto, foi ali que foi o gatilho que ativou o sentimento de rejeição nela. E ela então, chorando, começa a dizer e dizendo que essa circunstância estava trazendo para ela, sim, uma memória de que ela sempre era a última, ela era sem valor e que a sua história familiar, ela sempre foi vista assim, sempre o último era para ela. E assim elas começam a orar juntas e ela começa a ser instruída para que ela comece a perceber como ela tem permitido que os gatilhos, o ressentimento, a amargura, mobiliza sua vida e seus ressentimentos e começar uma ação de perdão na sua história, de ressignificar a sua história. Esse exemplo é bem claro para você e eu quero que você se junte a nós e comece a entender melhor o que é ressignificar a sua história. Vamos juntos, ouça o que temos a dizer e vamos pensar juntos sobre esse tema.
Boa noite, meu nome é Estrela, eu sou filha amada de Deus, em busca da transformação de codependência, controle, medos, ansiedade, entre tantas outras coisas. Hoje eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre como reagir e como ressignificar os gatilhos emocionais. Quando a gente está se sentindo incomodado com determinadas circunstâncias que disparam ressentimentos, o que são ressentimentos? Ressentimento é você sentir novamente uma dor emocional. É você sentir novamente raiva, dor, ressentimento, culpa, vergonha, depreciação, diante de alguma circunstância que vai te trazer uma dor do passado, uma dor que não foi curada. E isso é o que se chama gatilho. Então, para que a gente possa reagir a isso, para que a gente possa começar o processo de cura, nós temos que identificar quais são esses gatilhos que nos trazem essa dor, que nos trazem esse ressentimento, e a partir daí, nós identificando, né, essas dores, né, esses momentos, né, nós vamos reagir de outra maneira. Nós vamos ressignificar, nós vamos entender o que nos levou a isso. Então a gente está no momento dessa caminhada em que já é possível a gente estar buscando isso. Já é possível a gente estar buscando uma nova interpretação diante dos fatos do passado que nos trazem, né, dor novamente. E identificando esses geradores de dor emocional que são ligados ao passado, em situações reais hoje, porque hoje a gente vive uma outra situação, não é? A gente vive uma outra situação, mas muitas vezes alguma coisa, algum detalhe nessa situação nos remete a algo do passado e nós temos novamente reações que nós não queremos ter. E nós temos sentimentos que nós não queremos ter. Então, a gente está começando a dar passos fundamentais para estar identificando isso, né? Para deixar de ficar vulnerável diante desta situação, mesmo que esta situação muitas vezes pareça óbvia, né? Mas nós não a reconhecemos assim, porque nós trazemos alguma coisa na nossa história que faz com que essa situação não seja tão óbvia assim. E dessa maneira, nós mudamos o que dirige nossa vida. Nossa vida não é mais dirigida pelo passado. Nossa vida agora é dirigida por algo promissor, é dirigida pela possibilidade de um futuro melhor, de um futuro mais leve, de um futuro abundante na presença de Deus. Então, estamos em um momento em que nós temos que buscar isso nessa nossa caminhada no Celebrando a Transformação. Que você possa embarcar completamente nessa jornada e possa se examinar conscientemente de tudo o que pode ser transformado na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Obrigada. Oi, meu nome é Garay, o filho amado do Senhor, tal como vocês. Ressignificar. Vamos ao texto de Lamentações 40. Lamentações 40 nos informa que devemos examinar seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Para ressignificar a nossa história. Examinemos seriamente. Para examinar seriamente, nós precisamos quebrar o nosso orgulho e sermos humildes. Mas examinar seriamente o quê? O que nós temos feito. Emoções negativas, emoções positivas. Todos nós temos falhas? Temos. Todos nós temos erros? Temos. Mas também temos coisas boas.
Então, nós precisamos ser verdadeiros conosco mesmo. E aí, diz que nós devemos voltar para o Senhor. O que é voltar para o Senhor? É ser sensível ao seu chamado. É ler, ouvir, meditar sobre a sua palavra e praticar em nossas vidas. Sejamos, portanto, humildes, verdadeiros e sensíveis, para que nossas vidas sejam ressignificadas. Amém? Oi, boa noite. Meu nome é Rafaela. Hoje nós estamos falando sobre jogar fora as amarguras, dores e ressentimentos do passado. Nós precisamos ressignificar esses fatos do passado. As pessoas que participaram e podem ter sido responsáveis pela criação das feridas emocionais no momento passado, provavelmente ainda podem continuar a nos machucar no presente, se nós permitirmos. No passado, elas contribuíram para nos causar algum dano, mas não podem contribuir mais no momento presente. Precisamos olhar para trás, como num retrovisor, olhar a nossa história, pesquisar a nossa memória, entender que isso aconteceu no passado e que podemos ressignificar o impacto desses acontecimentos hoje. Em Salmos 147, versículo 3, está escrito: só Ele, Jesus, cura as dores do coração quebrantado e cuida das suas feridas. Qual a posição que tomamos diante dos acontecimentos hoje? No nosso presente, passamos a nos ver como vítimas ou resilientes, deprimidos ou esperançosos, frustrados ou com aceitação. Sejam quais forem as situações, se não estamos conscientes do que estamos permitindo, vamos viver em função do nosso passado e viveremos à sombra dos acontecimentos, ao invés de ressignificá-los, deixando submersos sentimentos de coragem, fé e superação. Oi, meu nome é Genilda, estou no caminho da transformação por longos anos. Deus tem feito verdadeiros milagres em minha vida. Sabemos que não podemos mudar os fatos do nosso passado. Podemos até reagir negativamente de forma inadequada e prejudicial. Mas hoje temos a possibilidade de analisar os fatos, as emoções envolvidas e como tem sido o nosso comportamento. Precisamos aprender a entender que não somos os acontecimentos e, apesar de termos vivido situações em nossas vidas que foram difíceis, desastrosas, desagradáveis, abalando a nossa forma de ver o mundo, hoje, pela graça e o amor de Deus, podemos criar uma visão de nós mesmos, independente daquilo que nos aconteceu. Pode ter sido perturbador, injusto, angustiante, desorganizando a nossa vida. Mas isso não quer dizer que somos uma pessoa ruim e que devemos sofrer perturbados, desorganizados. E não significa que devemos viver na angústia e com medo do futuro. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Jeremias 17:14. Um grande beijo. Olá, meu nome é Rejane, sou filha amada do Pai na caminhada de recuperação nas áreas de codependência, medo, ira, ressentimento, orgulho, procrastinação, intolerância, perfeccionismo, ansiedade, enfim, alguns traços que, nos celebrando a transformação, foi possível identificar e que definem minhas limitações no que diz respeito ao caráter e que preciso da força e graça de Deus para vencer dia após dia. Minha infância foi regada de muita alegria, música e muita proteção.
Criada em um lar evangélico onde todos eram e ainda são, de forma intensa, atuantes na igreja. Testemunhei histórias tristes com parentes e amigos que são atuantes na igreja e, enfim, porém com suas vidas marcadas pelo adultério. Foram traídos e feridos, e eu não queria me machucar da mesma forma. Eu tinha muito medo de passar por algum tipo de traição. Observando e tendo como referência os meus pais, eu orava e sonhava em me casar com alguém que fosse temente a Deus, fiel, responsável e que me amasse com zelo e respeito. Aos 21 anos de idade, conheci um jovem cristão. Fui cativada pela sua eloquência, inteligência e coragem de se expor e defender os seus ideais. Seu porte me trouxe a ideia de que ele poderia ser um grande defensor. Com minhas resistências pessoais para não me achar na mesma situação de familiares que se separaram, eu fiz vários testes ao pretendente e, aparentemente, foi preenchendo os requisitos da minha oração. E nos casamos 4 anos depois, com uma linda festa, promovida pelos meus pais, com familiares e amigos. O que parecia ser doce e mágico para mim durou apenas um dia, pois no segundo dia de lua de mel, meu recém-marido confessou uma traição, ocorrida na semana do nosso casamento, com uma colega de trabalho. Lembro-me que senti uma dor como que de uma faca perfurando meu peito, mas para manter as aparências e não trazer vergonha e mancha na família, eu escolhi usar uma máscara. Mas o meu coração endureceu. Eu não tinha a coragem de mudar aquela realidade. Eu tinha medo de magoar os meus pais. Eu tinha medo de escandalizar os meus liderados. No ano de 2015, 10 anos após, 10 anos passaram e eu descobri, através de um aparelho de celular, que há 5 anos havia sofrido outras traições. Vida. Eu culpei muito a Deus. Eu culpava a Deus. E culpava a mim por tamanha decepção, no qual eu tentava evitar de todas as formas. Eu sei que eu fui muito ignorante. Eu sei que eu achava que eu era boa o suficiente para escapar dos dissabores da vida. Mas eu sei que Deus tem usado as provações para corrigir a minha visão equivocada de mim mesma e trabalhar o meu caráter, removendo a arrogância e a prepotência oculta na máscara da boazinha. Mesmo com toda essa minha ignorância, naquele instante eu senti como uma mão trazendo um bálsamo no meu coração. E ao invés do ódio, eu senti compaixão. Eu não sabia explicar aquele sentimento e o porquê de não estar sentindo o pesar da dor. Contudo, sendo que Deus ele foi me mostrando que o perdão, a falta do perdão, ela fala muito mais de mim do que do ofensor. Deus me mostrou que a falta do perdão, ele revelou o quão duro é o meu coração. Ele me mostrou também a mensagem que eu estava transmitindo, de que eu nunca erro, de que eu sou perfeita. Essa dureza, ela me impede de perceber que o perdão, ela traz liberdade, traz cura, traz saúde, traz leveza, começando em mim. O volume de sentimentos que você perde no perdão é uma oportunidade única. O perdão, ele dá a chance de perder esse volume que incomoda e abre a porta para o amor de Deus entrar, de superar as ofensas, de curar as feridas da alma, de me tornar verdadeiramente livre. Muito antes de perdoar, Deus me perdoou
E agora, Ele está me ensinando esse princípio na prática. Eu precisava aprender a dinâmica do verdadeiro amor, o amor que vem dele e a partir do perdão. Todos os dias, Deus está disposto a recolher os lixos da minha mente, do meu coração, e eu precisava exercer isso diariamente. O recolhimento, colocando num saquinho, entregando para Ele e deixando Ele remover. Isso é graça e Ele quer levar e eu preciso permitir e eu quero. Tomei essa decisão desde então e eu nunca pensei que esse exercício atuasse de forma tão profunda em mim. Ele foi removendo e eu fui permitindo. E de forma amável, amiga e fiel, Ele tem removido as sacolas, me fazendo sentir leve no caminho da recuperação. Eu passei a me sentir amada de verdade. É inexplicável. Só é possível compreender quando recebemos e experimentamos na prática. Está além das palavras. Isso me faz... Hoje estou aberta para a restauração no meu casamento, dialogando mais e ouvindo mais. Estou respeitando os meus limites, aceitando que eu não posso mudar, mas buscando mudar o que é possível. Estou buscando também ter mais comunhão com Deus e dar a atenção às mudanças que são necessárias em minha vida. Estou ciente de que há muitas coisas a serem tratadas, mas eu conto com o meu Deus, com o apoio dos meus irmãos e amigos para superar e celebrar. Obrigada por me ouvir. Depois desse testemunho, eu quero convidar você também a ouvir a música e juntos podermos ter esses dois textos que falam ao nosso coração de uma forma tremenda. Talvez ao ouvir aquilo que a gente está falando, que a gente está propondo, ou testemunho, você fala assim, mas como? Como que eu irei ser curado? Como eu poderei tratar essa dor, essa amargura? Jeremias também fez essa pergunta, mas ele diz ao Senhor, Jeremias 17:14, cura-me, Senhor, e serei curado. E Salmos 147:3 diz, só Ele, Deus, cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Quando nós devolvemos ou mostramos a Deus e levamos os nossos cacos, as nossas feridas diante dele e as reconhecemos e pedimos a ele para que nos dê ação para mudar isso e que é o conforto, a ação dele de cuidado, de cura, de quebrantamento possa vir e moldar o nosso coração que está quebrado possa ser restaurado e transformado. Eu quero dizer a você, se você está com o coração quebrado, coloque-se diante de Deus. Se está cheio de amargura, peça ao Senhor para ajudar a evidenciar a verdade dessas amarguras, de onde elas vêm, e comece o processo da transformação. Busque ajuda, busque pessoas que podem amá-la, que podem confortá-la, que pode ter uma ação de cuidado sobre a sua vida. Isso é muito especial para Deus, você é muito especial para aqueles que a amam, aqueles que querem o seu bem. Então faça por você também. Siga em frente com uma ação de cuidado, transformando e ressignificando a sua história. Ouça a música, deixe o seu coração falar e sentir aquilo que Deus quer para você. Porque
preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida de mim. Assim vamos nos despedindo, pedindo ao Senhor que Ele mesmo, cuide do nosso coração e nos fortaleça para termos as ações que nós precisamos ter. Então, boa noite para você, que Deus o abençoe.